E essa mensagem Deus me deu durante a pandemia, naquele período mais difícil que nós vivemos aqui, que não tinha UTI em hospital nenhum, que todo mundo que você conhecia tinha um conhecido doente. Foi um tempo muito difícil, foi ou não foi? Foi um tempo difícil. Foi um tempo duro em que nós vimos as nossas bases serem sacudidas. E muitas de nós perceberam que estavam firmadas sobre a areia e viram a fé começar a ruir. E outras perceberam que a fé estava que a casa estava firmada na rocha. E o tema é fé inabalável justamente por isso, porque não existirá uma pessoa que vai passar por essa vida sem viver situações difíceis. Jesus já tinha adiantado, né? No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a aflição virá. Não é porque nós somos cristãs, não é porque nós buscamos a Deus que a gente vai deixar de viver a aflição. Ela vem para todo mundo. E a minha estrutura é que vai mostrar se eu vou conseguir permanecer ou se eu vou sucumbir. E nós muitas vezes somos pegas de surpresa. A pandemia foi uma dessas coisas. Quem imaginaria que nós passaríamos 88 dias dentro de casa? Quantos planos você fez para o primeiro semestre de 2020 que precisaram ser desfeitos, adiados, né? Então a gente não tem controle das coisas e nós precisamos viver preparados para qualquer coisa, né? Não preparados para o pior, mas preparados para enfrentar e vencer. E a Bíblia traz um relato do rei Ezequias que me tocou bastante. Eu não vou ler a história toda, mas eu queria que você abrisse comigo Isaías capítulo 38. Essa passagem também está registrada no livro de Reis, de Crônicas, eu acho que também. Mas eu vou ler aqui a versão do Isaías. Ezequias foi um rei que fez aquilo que era certo, que corrigiu o povo da idolatria, que trouxe o povo para a presença de Deus. Mas aconteceu uma situação na vida dele que serve para nos ensinar. Isaías 38, acharam? Você pegou Salmo, vai indo para frente? Tá. Versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias ficou doente, era uma doença de morte, e o profeta vai até ele para avisá-lo: olha aqui, organiza a tua casa, põe em ordem as tuas coisas, porque você vai morrer. Você não vai sobreviver a isso. Se nós tivéssemos a possibilidade de receber esse tipo de alerta antes de morrer, o que você precisaria colocar em ordem na sua casa hoje? É isso que eu quero que a gente pense aqui. Nós perdemos muitas pessoas nessa pandemia. Se elas tivessem tido a oportunidade de pôr em ordem a casa, o que será que elas teriam feito diferente? Mas eu não quero pensar em quem já foi, eu quero pensar em você que está aqui. Se você precisasse nesse momento pôr em ordem a tua casa, você vai parar um pouquinho e vai pensar: o que está em desordem lá na sua casa? O que está fora do padrão de Deus? Ive no meu casamento. E vi na minha vida espiritual, toda desordenada. Meus filhos, meu relacionamento com os meus pais está um lixo. Eu estou brigada com uma irmã minha faz não sei quanto tempo. A minha casa é uma bagunça, Ivna. Tanta coisa eu precisaria pôr em ordem. E sabe qual é o problema? Nós não vamos receber o profeta Isaías na nossa casa para avisar com antecedência uns dias antes da morte. Mas ele está nos dizendo hoje que nós precisamos viver com a nossa casa em ordem. Porque nós vamos morrer, queridas. Alguém aqui será arrebatada? Só se Jesus voltar antes, né?
Mas no curso normal da vida, arrebatado na Bíblia, teve 2. Quem foram? Elias, um, e quem foi o outro lá no começo? Enoque. Nós estamos mais ou menos no nível deles para ser arrebatadas também? Não, né? Não. Então a gente vai morrer. E por que a gente teve tanto medo de morrer? Eu não tive não. Por que o crente teve tanto medo de morrer de Covid? Porque teve. Os crentes tiveram pavor de morrer. Gente, morrer é encontrar com o seu Criador. Morrer é uma bênção. Não estou dizendo isso para você tirar a sua vida, tá? Morrer no ciclo normal das coisas é uma bênção. Mas as pessoas tiveram pavor de morrer. E sabe por quê que tem pavor de morrer? Porque a casa está em desordem. Porque sabem lá dentro que não estão fazendo o que deveriam fazer. Quando eu tive filhos, eu tive muito medo de morrer. Quando as crianças eram pequenas, eles são pequenos ainda, né? Mas quando eles eram muito menores, eu tinha medo de morrer e deixá-los sozinhos. Eu tinha medo de morrer e deixá-los sem mãe. E sabe quando foi que esse medo saiu de mim? Quando Deus me mostrou que eu tinha medo porque eu estava sendo uma mãe medíocre. Eu não estava fazendo o que Ele planejou que eu fizesse. E aí, de verdade, eu tinha que ter medo, né? Pois eu não fazia o meu trabalho. E qual é o trabalho de uma mãe? Qual é o trabalho de uma mãe, gente? É cuidar só? Também, né? Cuidar, formar. Mas eu preciso voltar os olhos dos meus filhos para a cruz. Eu preciso viver de maneira que os meus filhos conheçam a Deus e amem a Deus através do meu testemunho. Eu preciso educá-los no caminho em que eles devem andar, para que quando forem velhos eles não se desviem. E quando que eu faço isso? É uma vez na semana? Não, é todos os dias. É um trabalho integral de dedicação nos pequenos detalhes, em cada oportunidade do dia a dia, eu vou voltar os olhos dos meus filhos para a palavra de Deus. Eu não fazia isso, porque eu achava que eles eram pequenos demais. E depois que eu comecei a fazer, irmã, de coração, não estou falando com falsa modéstia, eu não estou nem aí se eu morrer agora. Porque eu tenho convicção de que eu fiz até ontem de noite o melhor que eu podia fazer pelos meus filhos. Eu fiz aquilo que Deus mandou eu fazer. E se Deus achar que eu devo ficar só até agora, eu vou embora tranquila. A semente foi plantada, ela vai frutificar. Porque a terra é boa e a semente é boa. Mas quando eu não faço, eu tenho medo. E durante a pandemia eu pensava nisso. Não, a Bíblia diz que Deus não desampara o órfão nem a viúva. Então, se eu morrer, Deus não desampara meus filhos. Se meu marido morrer, Deus não desampara. Porque Ele não desampara. E voltar os olhos para a palavra de Deus nos liberta desse medo. E é por isso que a gente precisa prestar atenção no que o Isaías disse para o Ezequias. Põe tua casa em ordem. Vamos começar a botar a nossa casa em ordem. Porque a gente vive como se fosse viver para sempre. Sempre a gente pensa assim, não, eu não estou fazendo esse ano, mas o ano que vem eu vou fazer. O meu casamento não está lá grandes coisas, mas daqui a um tempo vai melhorar. Gente, as coisas não acontecem por inércia. Tudo que você deixa assim, sem mexer nada, tende a piorar e não melhorar. A melhora, ela precisa de uma ação. Você está percebendo que seu casamento está ruim? Você precisa fazer alguma coisa para melhorar. Precisa, você não pode cruzar os braços e assistir o barco afundando. Mas o que você vai fazer para melhorar? Você vai buscar a palavra de Deus. O que Deus orienta a respeito de uma esposa? Peraí, eu não estou sendo essa esposa que Deus orienta. Eu não estou santificando meu marido. Na verdade, eu só condeno. Eu acho que eu sou mais espiritual. Eu acho que eu busco mais a Deus. Eu acho que ele é um pecador miserável. E quanto mais eu me ensoberbeço, mais eu olho para ele como se ele não valesse nada. E eu esqueço que o mesmo sangue de Jesus que foi vertido na cruz por mim, foi vertido por ele também.
E ele também pode ser alcançado pela graça de Deus. Mas ao invés de ser instrumento de santificação na vida dele, eu sou um juiz que já condenei o meu marido. E eu sou tão santa que eu não me digno a santificar o meu marido. Isso é pecado. É o sacerdote e o levita na parábola do bom samaritano. Eram tão especiais, tão cheios da presença de Deus, que não podiam se contaminar com um homem caído na beira do caminho. O que eles fizeram? Passaram de largo. A gente tem que ser o contrário. Tem que ser aquele que vai. Se o seu marido está ruim espiritualmente, é agora mais do que nunca que você vai ser instrumento de santificação na vida dele. Para de reclamar dele, ora mais por ele. Para de combater com o seu marido e sirva mais o seu marido. Tem gente que a questão da desordem na casa é com os filhos. Filhos pequenos, filhos adolescentes, filhos adultos. Não ensina, não dá testemunho. Amigas, olha, vamos pensar aqui. Quantas vezes você já pediu perdão a Deus pelo mesmo pecado? Pensa num aí que você ainda está agarrada nele. Quantas vezes você já orou, já se arrependeu com sinceridade, já falou com Deus que não ia fazer mais e fez de novo? E quantas vezes Deus olhou para você e falou assim, você não tem jeito mesmo não vou te perdoar. Alguma vez Deus te tratou assim? Não. Ele sempre foi misericordioso com você. Por que razão a gente acha que vai ser diferente com os nossos filhos? Que a gente vai falar uma vez e eles vão aprender. Não é assim que funciona, não é assim que funciona com a gente. Imagina com eles que ainda estão em formação. A gente age de maneira sem vergonha espiritualmente com Deus. Por que nós não podemos ter com os nossos filhos a mesma postura de estender a misericórdia? Perdoar, insistir, ensinar de novo e de novo e de novo. Alguma mãe aqui chega num ponto que fala assim, não precisa ensinar mais nada para o meu filho? Não, gente, a gente está velha e a mãe da gente continua ensinando a gente as coisas. Mamãe veio aqui para casa esses dias, ela foi botar os panos de prato de molho para mim. Eu gosto de botar eles na água quente para ficar clarinho. E aí quando eu cheguei lá, eu falei, mas rapaz, como é que eu não pensei de botar eles de molho nessa posição? Embuchava tudo, era aquela confusão, e ela botou tudo assim dobradinho, um em cima do outro, ficou perfeito, limpou tudo, gastou menos água, menos produto. Eu fiquei olhando, eu falei, quanto mais eu acho que sei, menos eu sei. Até hoje a minha mãe me ensina as coisas. Não vai acabar nunca, enquanto ela viver, ela vai ensinar. E a gente está cansada, porque é difícil, porque dá trabalho, é melhor você dar logo o celular na mão do menino, é melhor você deixar o adolescente lá no quarto dele mesmo, mas isso não vai produzir resultado, isso vai produzir desordem na sua casa. Você precisa assumir essa função e dizer, não, eu sou a mãe dessa casa, então eu vou agir como mãe, eu vou ordenar as coisas aqui dentro. E quando eu falo em ordem, não é só essa parte de educar no ensino. A sua casa, ela educa. Você reclama que seu filho é bagunceiro, mas a sua casa é uma bagunça. É tudo de perna para o ar, tudo bagunçado. Abre o guarda-roupa da tua casa, vem aquele monte de roupa em cima de você. Isso é uma desordem. É uma desordem física que reflete a sua desordem emocional. Você não é organizada por dentro, por isso que é uma bagunça do lado de fora. E a gente precisa, lá em Tito, a Bíblia diz que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a como amar os seus maridos, como cuidar dos filhos, como cuidar da casa, para que o evangelho de Cristo não seja envergonhado. Uma mulher que não sabe ser uma boa dona de casa, ela envergonha o evangelho. E ela tem orgulho de dizer que ela não sabe fazer. Eu acho a coisa mais absurda do mundo que uma mulher abra a boca com orgulho para dizer que não sabe fazer um bolo. Eu teria vergonha de dizer que eu não sei fazer um bolo numa época que, se eu abrir o YouTube, tem 200 receitas de fazer bolo. Tem a pessoa ensinando como quebra o ovo.
Não tem justificativa para a gente não saber fazer as coisas. Ah, não, eu sou assim mesmo, Ivna, eu sou atrapalhada desde pequena. Então para de ser e começa a ser organizada. Organiza a sua casa, tira aquele monte de tralha, lixo, bagunça, vai juntando os negócios. Aí o marido chega em casa, eu tô cansado, os meninos não deram sossego. Não é preguiça, ficou lá fazendo o que não deve. Não existe uma casa que não consiga ser arrumada em metade do dia. Eu não estou falando de faxina. Faxina a gente gasta mais tempo. Mas organizar uma casa não gasta tanto tempo. Catar as coisas que estão espalhadas, organizar, isso é rápido. É ou não é, gente? É rápido. Alguém aqui mora numa casa de 20 cômodos que não consiga? Porque nas casas normais, em 40 minutos, você faz tudo. Ah, não consigo, é porque está bagunçado demais. Por isso que você não consegue. Você chega no quarto e não sabe por onde começar. É falta de ordem. As coisas de Deus são feitas com ordem e decência. Olha lá em Gênesis, como que Deus criou o mundo? Ah, bum, faz tudo aí. Foi assim? Com ordem. Ele criou numa sequência. Ele foi dizendo, haja isso, haja aquilo. E as coisas, elas surgiram ordenadas. Deus primeiro fez a comida para depois botar a pessoa. A gente precisa aprender com o nosso Criador. Você vai chegar na sua casa hoje, vai acabar com aquela bagunça que está lá, que está envergonhando o Evangelho. Vai parar de achar bonito ser bagunçada, desorganizada. Ah, Ivna, é porque lá em casa, sabe como é? Os meninos dormem só 11 horas da noite. Está errado. Está errado isso. Para de falar que isso é legal, que é bonito. Está errado. Sabe por que eles dormem 11 horas da noite? Porque você não põe eles para dormir na hora certa. Qual é a hora de uma criança ir para a cama, minha gente? Hã? Nem sabem mais ou tô porque a máscara... Que horas um menino tem que ir para a cama? Vamos lá, um menino de 2 anos, que horas ele tem que ir para a cama? 7 da noite ele já tem que estar roncando. Aí um menino de 10 anos, no máximo estourando, 8h30, 9 horas ele tem que estar dormindo. Mas isso é ordem. Não acontece, a criança não vai chegar para você e vai dizer assim, mamãe, eu voluntariamente estou parando todas as minhas brincadeiras porque agora eu vou me recolher para os meus aposentos e vou dormir. Não, isso não existe. Tu vai ter que pegar na mão dele. E vai ter que ensinar. Por que você vai ter que fazer isso? Porque você vai criar uma criança ordenada. Que vai saber ordenar a própria vida depois. Aí tu deixa a banda voar e seus netos que vão sofrer. Vai virar um balaio de gato depois. Então a gente precisa de ordem nas pequenas coisas. Você precisa de ordem na sua cozinha. Você precisa saber o que fazer. Gente, são coisas simples que as nossas avós sabiam fazer e a gente esqueceu como é que é. As irmãzinhas da vovó, da terceira idade, todo mundo não sabia fazer isso, vovós? Sabia, mas a menina de hoje sabe fazer, não. Elas ficam perdidas, ensinaram a gente a estudar para não depender de marido e agora a gente está lá, dentro de casa, com a confusão. Menino chorando, gritando, tudo bagunçado, cachorro no meio da casa. Vamos ordenar a parte física, a parte espiritual, a parte emocional. Tem que ter ordem. Quando você acorda, qual a primeira coisa que você faz? Tem gente que não é orar, não. Tem gente que vai dar uma checada no WhatsApp para ver se durante as horas que dormiu aconteceu algo tão interessante que vale a pena acordar e olhar ali. Vai ver uma meia dúzia de bom dia nos grupos, né? Mas olha que desconexão. Você vai acordar, você tem que orar. Você tem que fazer sua obrigação. Depois que você tiver feito tudo, você olha lá o seu WhatsApp. A gente precisa ordenar os nossos relacionamentos. Se você tem pais ainda e você não honra os seus pais, está desordenado. Ivna, eles não valem nada, eles não merecem. O mandamento não pergunta se vale alguma coisa. O mandamento diz, honra teu pai e tua mãe, para que tudo que te vá bem e para que os seus dias na terra se prolonguem. Às vezes a pessoa está com a vida toda enrolada, tudo dá errado porque ela não honra. Como que honra pai e mãe? Cuidando,
acudindo na necessidade, estando presente. Tem filho que parece que a casa é uma pensão, vai lá só para dormir, tem a roupa limpa. Honre a sua mãe, você que é solteira, trabalhe na casa da sua mãe, como se ela fosse a sua casa. Assuma a cozinha, assuma a roupa, assuma a faxina. Você não é hóspede naquele lugar. Honra a sua mãe com seu trabalho. Ah, Ivna, eu fico cansada. E tu acha que ela não fica cansada também? Quantos anos tem? A diferença é que ela amadureceu e sabe o que tem que fazer, e você ainda é uma menina que acha que as coisas caem do céu. Honre sua mãe com seu serviço. Você que já tem uma mãe idosa, honre com a tua presença. Ligue, visite, se importe. Ordene a sua vida de congregar. Que dia que eu vou para a igreja? Ah, eu quero ir na igreja toda quarta, toda sexta e todo domingo. Eu vou organizar a minha vida para isso caber. Ah, Ivna, eu quero ir na sexta e no domingo. Eu preciso me organizar. Que horas que você vai no culto? Ah, não sei, a hora que dá. Poxa, nós cantamos aqui que é o Rei da Glória que nós estamos buscando. Não é de qualquer forma que a gente busca a Deus. Então isso precisa ser ordenado. O Ezequias precisou pôr em ordem a casa dele, porque ele recebeu a notícia de que ele iria morrer. Nós precisamos viver com a nossa casa em ordem. Ordene os seus relacionamentos com o seu próximo. Perdoe logo quem tem que perdoar. Reconcilie com quem você está brigado. Se aproxime de quem você está afastada. Influencie para o bem as pessoas que convivem com você. Seja luz no ambiente de trabalho, na escola, na tua família, no meio da tua parentela. As coisas precisam estar em ordem. Porque haverá um dia em que não teremos tempo para ordenar essas coisas. E quando esse dia chegar, que você possa partir para a glória com tudo organizado. Amém? O Ezequias recebeu a notícia. Se você continuar lendo a história, a Bíblia diz que ele ora, que ele clama ao Senhor, que ele lembra a Deus como ele viveu. E aí Deus acrescenta mais 15 anos de vida a ele. E ele termina um reinado de paz. Eu não sei quantos dias Deus tem para a minha e nem para a sua vida. Eu sei que todos eles já estão contados. Ele sabe cada um deles. Então, como eu não sei, eu preciso viver de maneira ordenada.